Aí, pessoal chegando de novo aí. Legal, vamos chegando aí que a gente vai matar esse assunto rapidinho agora aí. Aê, pessoas maravilhosas. Claudinha Ávila, fofa, maravilhosa. A Gabi. Ô, seu Carlos tá aí, ó, gente boníssima. A Vilminha, ô Vilma, que legal você aí, Vilminha. Ah, que legal. A Vilma é tão legal, hein, gente? Quem não conhece a Vilma tá perdendo, hein? Uma irmã querida de jornada. A Ilane Gatti, a Denise Pastro, a Dani Lopes, é isso? É, e que legal, cara, que legal essas pessoas tão bacanas aí. Então é isso. Deixa só o pessoal entrar mais um pouquinho aqui que a gente já começa. A Aldrin chegando, a Helena chegou, Rosângela. Olha a Rosângela aqui, ah, quanto tempo a Rosângela, estudou comigo lá no Nova Era, Rosângela. Que legal vê-la aqui, querida, quanto tempo, hein, Rosângela? Que fofa você aí, ah, quanto tempo. Eu era instrutor lá num centro espírita e a Rosângela estava lá com a gente. Acho que eu fui instrutor dela lá. Então vamos lá. Sim, a Denise está perguntando. A primeira parte tá salva lá no Stories ao vivo. Então vamos lá, vamos falar de divindades. Então olha só. O mito é um conjunto de figuras metafóricas que tem o objetivo de te levar para dentro de você e te levar para o contato com o plano espiritual, o contato com Deus. Esse é o objetivo do mito. Beleza? Então, dentro dessas várias mitologias, tem sempre este propósito, só resgatando. Então, toda a mitologia, como ela tem 4 principais funções. A primeira, mística, espiritual, religiosa. A segunda, cosmológica. A terceira, sociológica. E a quarta, psicológica. Então, ela tem... toda a mitologia tem essas 4 funções dentro do nosso espectro, dentro do nosso universo interior. Então, lembra sempre, falou em mitologia, é uma narrativa, é uma história cheia de símbolos, cheio de arquétipos que tem esses 4 grandes objetivos. Te levar para dentro de você, para te conectar espiritualmente, te organiza socialmente, te fortalece psicologicamente, dá uma série de explicações metafóricas, simbólicas para o entendimento de como o mundo foi criado. E aí, nessas mitologias, existem as divindades. Que aí é o grande barato. O que é uma divindade? Vamos conceituar o que seja uma divindade. Então, uma divindade, o entendimento é que cada divindade que existe em cada mitologia dessa é um aspecto do divino, de Deus, é uma face de Deus, é uma representação mítica, uma divindade é uma representação mítica de um aspecto do divino, de Deus, cara. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então, antigamente, voltando da mesma maneira que eu abordei no início da outra live, os antigos sábios, como é que eles poderiam explicar algo tão abstrato que é o entendimento de Deus, da vida, da espiritualidade, para nós seres ainda primitivos. Então, metaforicamente, simbolicamente, miticamente, eles contavam as histórias das divindades, dos deuses. E, cara, cada história linda, maravilhosa que a gente vai estar falando nos próximos dias aqui, então não percam os próximos dias, tá? Então,
Essas divindades, elas se apresentavam com características divinas e características humanas. E por que colocava as divindades se apresentando com características divinas e com características humanas? Porque através daquelas características humanas, as pessoas se identificavam mais com aquela divindade ou mais com uma, mais com outra divindade, de acordo com o seu perfil. Então, um estudo profundo, por exemplo, amanhã nós vamos falar da mitologia africana. Tanto a mitologia africana quanto a mitologia grega, ela tem, e a egípcia, nossa, é lindo. Então, nós poderíamos, a partir dessas mitologias, fazer um estudo profundo da personalidade humana. Você pode fazer uma correlação das divindades com os 7 chakras. Você pode fazer uma correlação mitológica das divindades com os 12 signos do zodíaco. Então, cada personalidade daquela, cada personagem mítica, cada divindade daquela, ela nos representa em vários aspectos. Então, só adiantando um pouco a aula de amanhã, quando nós formos falar dos orixás, cada orixá daquele, cada consciência daquela está em nós, está dentro de nós. Só que nós nos identificamos com orixá A, com orixá B, com orixá C. Então aquela lá, né, aquela história, eu sou filho de Ogum, eu sou filho de Iemanjá, eu sou filho de Oxum. Por quê? Porque o nosso perfil psicológico, nosso perfil emocional se identifica com cada divindade. Então é muito lindo quando você faz uma correlação, um processo de autoconhecimento. E conheço muitas pessoas que fazem um processo terapêutico profundo a partir dos orixás, a partir das divindades gregas, egípcias. Então, o estudo dessas divindades, quando você entende que Deus é um, e Deus tem as suas irradiações para a Terra, cada divindade dessa representa um trono, representa uma sabedoria, representa um aspecto do divino, é muito transformador, é muito bonito de se ver e você quebra uma série de preconceitos. Então, quando você vai estudar todas essas mitologias, tem Deus e tem as suas representações deste Deus, desse divino, do eterno. É muito bonito de se ver, mesmo aprende-se muito. Caso você queira, caso você goste, por exemplo, do tarô, por exemplo, para que você entenda com profundidade o tarô, você precisa entender a mitologia grega, a mitologia egípcia, para que você possa fazer um mergulho profundo, né, dentro daquilo. E você vai ver as correlações. Então, por exemplo, uma mesma função de uma divindade, essa mesma divindade, ela se apresenta em outras culturas com nomes diferentes. Então, a função é a mesma. Então, eu não anotei aqui para falar. Então, por exemplo, assim, você fala de Ganesha. Ganesha é uma divindade hindu. Mas se você pegar Ganesha e você colocar ela na divindade africana, ela vai se encaixar com Exu, por exemplo. E ela vai se encaixar com um deus grego, outro deus grego que eu não me recordo agora. Então, para cada cultura, essas divindades, elas se apresentam com nomes diferentes. Tamanha sabedoria, né? Nessa sabedoria, nessas mitologias que formam um grande sincretismo. Então amanhã, quando a gente for falar sobre as divindades africanas, nós vamos fazer a correlação entre as divindades africanas com os santos da Igreja Católica, mas também nós podemos fazer a correlação, o sincretismo dos orixás com os santos da Igreja Católica, com as divindades gregas, com as divindades hindus e aí por diante.
Tem a mitologia japonesa, é lindo a mitologia japonesa também, viu? Não vai dar aqui pra gente falar, mas a mitologia chinesa é muito legal. Então, quando você entende que as divindades é uma maneira metafórica de você compreender melhor Deus, e que essas divindades, nenhuma divindade dessa, em essência, tem forma física. Porque elas são frequências, são consciências, e essas consciências, elas se revestem de um corpo espiritual e se projetam aqui na Terra, se apresentando para todos nós com nomes de acordo com aquela nossa cultura, com aquele nome que a gente mais se identifica. Então, olha que bonito isso. Então, Deus se faz uma divindade que se faz humano para que nós possamos encontrar dentro de nós um caminho para chegar até Ele, que é o que o Fábio Ser falou sabiamente. Olha que lindo isso, cara. Que lindo, que maravilhoso. Então, uma divindade em si, ela não tem forma física, ela é pura consciência. E ela se reveste de um corpo, de um molde energético ou espiritual para se apresentar para nós metaforicamente cheia, revestida de arquétipos, revestida de sabedoria, revestida de consciência para o nosso benefício. Então, quando a gente faz essa correlação, a gente vê que está tudo interligado. O que muda, só muda a maneira, muda os nomes, muda o mito muda, né? A metáfora muda, mas a função, a essência é uma só. Olha que legal. A essência é uma só dessas divindades, né? Ou seja, a função dela, então, por exemplo, tem uma divindade da justiça. No panteão africano ela tem um nome, na grega ela tem um outro, na hindu ela tem outro, então, mas a função é a justiça. Então, a função do outro é o amor, na outra é a transformação, na outra é a geração, na outra é a destruição. Então, cada função, cada arquétipo desse se apresenta nas culturas de maneira diferente, né? Então, é uma maneira de você acessar o estudo, né, das divindades, a compreensão, e a partir do momento que você se abre para esta conexão com essas divindades, é uma das maneiras que você tem de você adquirir conhecimento, de você adquirir sabedoria, de você expandir o seu entendimento, né? E você, se for esse caminho que você escolhe, se aproximar um pouco mais do divino, né? Eu entendo, particularmente, que você pode chegar na consciência do divino diretamente e você pode escolher passar pelos encantos, né, dessas divindades, dessas mitologias que eu, Ronaldo, particularmente gosto bastante. Então, eu amo a mitologia grega, acho linda a mitologia grega. Na sexta-feira nós vamos falar sobre a mitologia grega. A mitologia egípcia é maravilhosa, então quando você estuda a mitologia egípcia, quando você vê Íris, Osíris, Horus, você vai fazer uma correlação com Jesus, por exemplo, assim, profunda. Quando você estuda a mitologia africana, o estudo dos orixás, como é bonito aquilo, como é forte, como é poderoso. Então eu, particularmente, tenho uma conexão muito, muito grande, né, com algumas divindades. Então, por exemplo, com Iemanjá eu tenho uma conexão muito forte, com Ogum eu tenho uma conexão muito forte, com Oxum eu tenho uma conexão muito forte, com Dionísio eu tenho uma conexão muito forte, enfim. Cada dia a gente vai estar falando desses aspectos. Mas é importante esse entendimento, né, que cada divindade dessa representa um aspecto do divino, do eterno. Então Deus é um e as suas manifestações, as suas irradiações, os seus tronos de conhecimento, de sabedoria, carregado de leis,
carregado de consciência, se apresentam para nós também, não somente, através de arquétipos mitológicos, de divindades. Então, é muito legal. É um assunto que eu sou encantado, que eu amo e espero que a gente possa, essa semana, se divertir, crescer, aprender, expandir as nossas consciências nesses estudos que vale muito a pena. Então, quando a gente se conecta com uma divindade dessa que faz sentido para nós, a nossa vida é transformada. Assim, ó. Eu tenho uma experiência... Eu tenho 2 experiências marcantes na minha vida. Eu tenho uma experiência com... 3 experiências marcantes com divindades. Eu tive uma experiência muito, muito, muito mística, assim, com Iemanjá, com Shiva e com Ganesha. Então são 2 divindades do panteão hindu, que nós vamos falar na quinta-feira, eu acho, né? Quinta-feira a gente vai falar sobre o panteão hindu. Então, cara, eu tive uma conexão com Ganesha que eu vi a minha vida no momento difícil que eu tava passando sendo transformada, cara, assim, ó. Assim, ó. Eu tive uma interação com Ganesha, cara. Até hoje, cara, na minha casa tem Ganesha, no meu escritório tem Ganesha, em cima do meu restaurante tem Ganesha. É um símbolo que para mim tem um arquétipo muito forte, muito poderoso, né? De força, de sabedoria, de prosperidade, de crescimento, de transformação, né? Nossa, cara, para mim putz. Shiva, eu fiz uma vivência de uma semana, uma vivência xamânica, eu fiquei 7 dias no meio do mato, numa mata fechada, com um grupo xamânico, que esse grupo tinha uma conexão muito grande com Ganesha, com Shiva. Ele é um shivaístas, então eu tive essa experiência também com Shiva muito, muito forte. E com o Iemanjá. Eu tive uma experiência com o Iemanjá que Iemanjá me tocou. Né? Iemanjá se apresentou para mim, é uma coisa muito grande, descomunal, mas a irradiação daquele ser tocou meu espírito e mudou muito depois desse dia. Mudou muito mesmo, assim. Então, sim, eu falo daquilo que eu vivo, né? Então, aquela minha experiência, e eu também tive uma outra experiência, vou contar uma quarta experiência que eu contei aqui um tempo atrás, né? Com o Hilarion. Hilarion foi uma experiência, assim, também muito transformadora. Eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida, que eu tava, assim, realmente meio que perdendo as esperanças, assim, né? E num sonho, o mestre Hilarion, que é da Fraternidade Branca, do Raio Verde, se apresentou em sonho para mim e eu olhei nos olhos dele. E a mensagem que ele me passou naquele sonho foi uma coisa muito linda, né? Muito linda mesmo, assim. Então é isso. Mas, enfim, já tive experiências também com Jesus, com Nossa Senhora, enfim. Esse nosso caminho, né, dessa peregrinação, à medida que você vai caminhando, você vai tendo oportunidades, né, que a vida vai te dando. Mas com essas divindades assim, que são divindades, né, chamadas divindades, foram essas 3 mais o Mestre Ascenso, que é o Hilarion, e depois tem aqueles que acreditam que Jesus não existiu, que Jesus é um mito, né, que Jesus é uma divindade, é uma história mitológica. Eu não creio nisso, creio que realmente Jesus esteve aqui, que Jesus mesmo que deixou todo este legado para nós, mas tem correntes aí que divulgam, que pensam isso e que eu não concordo, né? Eu acredito que Jesus, de fato, essa consciência crítica que reencarnou aqui mesmo, em carne, né, através de Jesus, e trouxe todo esse profundo conhecimento para todos nós, né? Então, gente,
retomamos um pouquinho de arquétipos, falamos sobre mito, o que é um mito, o que é uma mitologia, e falamos um pouco de divindade. Então amanhã nós vamos falar sobre as divindades africanas, ou seja, nós vamos falar sobre os orixás, trazer para você um pouco de esclarecimento, caso você não tenha. Se você tem, a gente troca uma ideia aqui, você faz como o Fábio fez hoje, que ajudou muito, né? Que foi trazendo mais informações, né? E a gente foi trocando essa ideia. Então você pode me ajudar amanhã neste assunto sobre Iemanjá. O Fabinho eu sei que manja muito e outras pessoas aí, né? Então nós vamos falar sobre os orixás. Na quarta-feira, sobre os mestres ascensionados e os 7 raios. Aí entender o que é São Germain, São Miguel Arcanjo, Kutume, Mestre Hilarion e muitos outros. Na quinta-feira vamos falar sobre sobre Shiva, Ganesha, Vishnu, Brahma e Shaktis e pá. Vamos falar sobre esse pessoal aí, que é muito legal. E vamos, sexta-feira, falar sobre a mitologia grega, que vai ser legal também, né? Dentro do que eu entendo, aquilo que é ao meu alcance, a gente troca uma ideia, compartilha alguma coisa positiva. Gratidão aí pela companhia, é um prazer enorme, uma maneira aqui nessa quarentena tá conversando com todos, interagindo, batendo um papo, né? Enfim, esclarecendo alguma coisa. Claro, essa semana são assuntos mais históricos, né? Não é históricos, né? Mas assim, mais cabeça, né? Assim, mais assim, né? Filosóficos, vamos falar assim, né? Mas a gente vai pegar essa filosofia e tentar traduzir ela num tema mais fácil. Mas amanhã eu tenho certeza, amanhã que vale a pena, hein? Vale a pena realmente assistir amanhã, que a gente vai falar sobre os orixás. Está muito ligado à cultura brasileira. Então, eu acho que vai ser vai ser legal esse nosso bate-papo. Gente, um beijo. Pois é, quarentena de estudos, né, André? A gente fica aqui só... Aproveita, né? Tira o lado bom da quarentena e a gente tá aqui para estudar, falar de coisa boa. Melhor do que ficar falando de coronavírus, que eu não aguento mais. Apesar que nessas quarentenas nem jornal assisti, porque eu não assisti muito pouco. Só o básico realmente para ver o que tá acontecendo, para entendendo. Mas aproveitando para estudar um pouquinho, para trocar ideia com a galera. E é isso. Gente, um beijo. Vale a pena amanhã. Os orixás. Beijo no coração de todos. Obrigado aí. E tamo junto amanhã. Valeu, Erivan! Querida Erivan! Valeu, queridão. E hoje nós temos às 22 horas lá no Cura-te a live falando sobre harmonia nos relacionamentos. Marcelo Galvão, querido. Marcelo Galvão, meu macumbeiro velho. Vamos estar comigo amanhã aqui, Marcelão, falando dos orixás. Obaluaê, Ogum, Oxalá, Iemanjá. Ai, deixa eu tomar um choque. Oxum, quem mais? Fala os orixás aí. Ogum, Xangô. Pô, me fugiu os nomes aqui, pô. Nanaburoquê, Oxóssi. Nossa, vai ser muito legal. Eu tô com uma saudade lá no Cura de ouvir aquela música do Oxóssi. Oxóssi é o rei, é o São Sebastião. Eita, Nanã. Eita, coisa boa. Yansan, a força de Yansan. Nossa Senhora do céu. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã, hein? Valeu, Aparecida, querida Terezinha, Camila Yansan, isso aí. Oiá do tempo, amo. Fábio, obrigado, viu, querido? Você ajudou muito aí com o seu conhecimento, né? Epa, rei. Gratidão, viu, querido? Valnei Ávila, epa. Marcela Scran, você tá aí, minha amada Marcela Scran. Beijo, querida.
Cris, cadê você? Cris Souza. Que saudade de você, hein, Cris? Nossa Senhora. Elane Jatti. Tamo junto. Obrigado, gente. Até amanhã, hein? Amanhã, Orixá, vai ser lindo. Beijão. Valeu. Beijo, galera.